Ho'oponopono. Abra a sua energia para uma boa convivência. Então nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo com você de convivência, de estar bem com a família, de estar bem com os amigos, de você ser uma boa pessoa, de você emanar uma boa energia e de você atrair uma convivência legal para você. Porque da mesma forma que a gente pode ter pessoas legais na nossa vida, a gente pode ter muita gente chata ou estar vivendo num ambiente muito negativo, muito depressivo e estar convivendo com pessoas difíceis, com situações bem desagradáveis. Então, se você está querendo mudar isso na tua vida, se você está querendo atrair para você pessoas mais bacanas, uma vida com mais resultado, uma convivência mais agradável, fique sabendo que é isso que vai ser o assunto desse vídeo de hoje, desse nosso encontro aqui online. Então seja bem-vindo à minha casa, meus gatos estavam até agora brincando, um pulando para um lado, então se por acaso tiver algum barulho esquisito, não é problema no equipamento, é gato mesmo aprontando. E eu quero que você conviva bem, assim como eu quero que eu tenha pessoas legais do meu lado, eu desejo a mesma coisa para você. Porque a gente sempre tem desafio, né, gente? A gente sempre tem situações pesadas, gente difícil, a gente às vezes convive com maledicência, às vezes a gente convive com a má vontade de outras pessoas e isso nos irrita. Então, o que é bom soma e o que é mal soma. As coisas que são legais na nossa vida, elas vêm, as coisas que não são legais na nossa vida também vêm, né? Então, a gente vai ter sempre que passar por alguns períodos, às vezes um período mais longo do que a gente gostaria, enfrentando algum tipo de dificuldade, mas isso é humano, né? Isso é de todo mundo, isso é todo dia. Hoje mesmo eu estava com uma cliente e a gente falava sobre a convivência, né? E ela me dizia assim, ela é uma pessoa bacana e ela é líder de um centro espírita. E aí ela estava me dizendo que as pessoas tinham muito ciúme dela. As pessoas gostavam dela e tinham ciúme, vamos dizer, se ela desse mais atenção para um do que ela desse atenção para o outro, que as pessoas ficavam com ciúme. Então umas não falavam com as outras ou tinham críticas ou se afastavam dela. Então a gente tem muito isso no nosso mundo, né? A gente tem esse sentimento de posse, de competição. Às vezes irmãos se amam, gostam um do outro, mas competem. Às vezes marido e mulher, sim. Tem marido e mulher que competem. Tipo assim, são parceiros, um quer o bem do outro, não é que as pessoas vão brigar só, né? Mas competem. Invejam um pouco o sucesso, a liberdade, marido e mulher. Irmãos tem muito. Parece até que é uma coisa que é típica da condição de ser irmão. Não deveria ser, né? A gente deveria ter entre os familiares uma relação gostosa, uma relação agradável, né? Que um quer o bem do outro. Mas em família, essa convivência não é assim que rola, né? Tem gente que fala assim, minha mãe gostava mais do meu irmão, meu pai dava mais atenção para minha irmã, eu sou a filha caçula, então eu não ganhei atenção, ou eu sou o filho do meio, ninguém queria nem saber de mim. Então tem mil histórias onde a convivência não é harmoniosa e isso é difícil, é bem complicado, né? Porque a gente quer se dar bem com as pessoas e daí você não tem uma convivência boa em casa, você vai para o seu trabalho, o que você está levando? Que energia você está levando? Você está levando a energia do desacordo, a energia da desarmonia, então você vai vibrando isso nos lugares por onde você vai. Então uma energia ruim, ela vai gerando outra energia ruim, que vai gerar outra energia ruim. Então a pessoa acaba sem entender onde começou a história, às vezes ela até sabe que na casa dela é ruim, mas aquilo fica cercando ela, né? Então o Ho'oponopono atua no nosso corpo físico,
na nossa emoção, no nosso pensamento, na nossa vibração e no nosso entorno. Então, quando você começa a sua prática, seu caminho de prática com o Ho'oponopono, com a meditação, com a oração, com os bons pensamentos, o que vai acontecendo? Você vai harmonizando aquela vibração que está no seu entorno, tá certo? Esse é o tema do nosso live de hoje. Sejam muito bem-vindos e compartilhem o live, compartilhem esse vídeo. Coloca lá na sua página. Se você pegar o botãozinho do compartilhar, você desce aí. Se você está no Facebook, nós estamos no Facebook e no canal do YouTube. Se você descer o botãozinho, você vai ver que do lado esquerdo tem uma carinha ali. Se você clica ali, vai aparecer o nome das pessoas suas amigas. E aí você compartilha esse vídeo, de repente até ao vivo. E se teu amigo, tua amiga está online, essa pessoa pode vir aqui para nós e pode participar desse bate-papo. Porque hoje eu vou pegar perguntas de pessoas aí que colocarem na timeline as suas questões de convivência, pode escrever na timeline e eu vou falar com vocês. De repente eu vou dar uma dica, de repente eu vou dar uma sugestão, não é? Vamos usar esse momento aqui juntos, você aqui na minha sala, comigo e com meus gatos, e eu aí na sua sala, para a gente ter um bate-papo gostoso. A gente vai falar de uma vida espiritual com mais luz, com mais amor e com muita simplicidade. Porque eu acho que a gente não precisa complicar a vida espiritual. E a gente não precisa afastar a vida espiritual do todo dia, porque espiritual não é só quando é espiritual. Espiritual é o tempo todo. Então, você que está chegando aqui pela primeira vez, marque que você é de primeira vez. Seja muito bem-vindo, tá? Legal você estar aqui comigo nesse live. E hoje eu tenho um presente que é para todos, não é só para o pessoal de primeira vez. Eu vou pedir para a Lu, que deve estar acompanhando aqui o nosso live, que ela coloque o link do meu novo e-book. O meu novo e-book se chama Ho'oponopono, o caminho do amor. E por que o caminho do amor? Porque Ho'oponopono é o caminho do amor, né? É o caminho da pacificação. É uma meditação, é uma energia de cura, é um exercício de conexão. Quando você começa a falar para você, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Você começa a curar as energias, você começa a curar o seu pensamento e você começa a fazer as pazes com o seu destino. Mesmo que esteja um horror, mesmo que você esteja vivendo aquele momento que a gente chama de fundo do poço, porque às vezes a gente está no fundo do poço, né? Às vezes as coisas estão difíceis, às vezes a gente está triste e às vezes está tudo errado mesmo, né? Não vou dizer que está sempre tudo certo, porque não está. E é nessa hora que as coisas estão erradas que você tem que começar o Ho'oponopono. É nessa hora que você tem que olhar para você e Ho'oponopono, por favor, me perdoe, sinto muito, te amo, obrigado. É a hora que você vai fazer Ho'oponopono para você. O Fábio está me colocando aqui que a Maharu, é isso? Maharu faz aniversário hoje, pede um beijo. Maharu, um beijo para você, minha amada. Deus te abençoe e te dê coisas lindas na vida. Ontem foi aniversário de uma querida minha, a Karen Rodrigues, que é minha amiga. Não sei se ela está aqui hoje assistindo. Também levou um bolo de chocolate. Gente, estava de arrasar. Adoro bolo de chocolate. Maharu, come um bolo de chocolate aí por mim, né? Porque a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que criar umas situações para ser feliz. A gente tem que atrair para a nossa vida momentos, pessoas e situações de felicidade, né? Ontem eu tenho um grupo, eu já falei para vocês, alguns de vocês sabem, eu sou de São Paulo, eu tenho um espaço muito bonito aqui em São Paulo, a minha casa é muito linda, é uma casa voltada ao autoconhecimento, eu tenho muitos trabalhos, tanto gratuitos quanto atendimentos cobrados, né? E ontem foi meu dia de grupo de meditação. E nesse grupo de meditação, eu estava conversando com as pessoas, falando
sobre isso que eu vou abordar aqui com vocês, sobre convivência, sobre você se assumir como você é, sobre essa espiritualidade prática que é a que eu pratico. Hoje eu digo para você que eu não pertenço a nenhuma religião e eu sou muito feliz de não pertencer. Eu gosto dessa liberdade de ser eu mesma e eu sigo os ensinamentos da Fraternidade Branca. Os mestres ascensionados e a Fraternidade Branca, como a palavra diz, ela acessa e respeita todas as culturas. E foi a coisa mais legal assim que eu descobri na minha vida e que faz parte da minha caminhada há muito tempo. Deus é um só, sempre será, né? Nosso amado grande Pai Criador, a energia do fluxo da vida que nos deu a existência aqui no planeta. E isso é uma coisa linda, né? E ontem eu falava para as pessoas, dentro do meu grupo de meditação, a gente trabalhou alguns mantras muito bonitos, né? Eu sempre escolho com muito carinho, eu preparo o meu trabalho também ao vivo, né? Mais ao vivo que eu comecei aí, assim, com muito carinho, com muito cuidado. Eu gosto de acolher as pessoas. E aí eu falava que de uma pessoa, teve um rapaz há um tempo atrás, e ele veio conversar comigo muito desiludido, porque a vida dele não dava certo, porque ele já tinha ido nesta religião, que ele tinha encontrado pessoas ótimas, que ele tinha aprendido coisas bacanas, mas que a vida dele miou, não saía mais dali, né? E que ele falou assim, descontente, ele foi respeitoso, mas ele falou para mim, olha, espiritualidade para mim não resolve, não funciona. E eu vi aquilo e falei, nossa, mas um rapaz jovem, né? Por que ele está pensando assim? Ele estava pensando assim porque ele estava decepcionado, não é? Ele estava triste, porque ele apostou em coisas na vida dele que não deram certo. Fredinho veio sentar aqui comigo, meu gatão. E ele estava decepcionado. Então aquela coisa de falar assim, a religião não funciona, porque ele foi para a religião, né? Para o trabalho que ele participava, espiritual, não sei exatamente qual é, porque aí também não fico perguntando para não ficar causando para a pessoa, né? Ele foi para aquele trabalho religioso esperando que o trabalho religioso resolvesse a vida material. E aí ele se decepcionou, porque a religião, o trabalho espiritual, não está na nossa vida para resolver os nossos problemas. Quem está na sua vida para resolver os seus problemas é você. Tudo começa em você, percebe? E aí a gente vai, para que a gente vai na religião então? Deve ter alguma pessoa aí me perguntando isso. Você vai na religião ou na sua prática espiritual comigo, que eu falei, vocês vêm aqui fazer prática ao vivo de meditação para você se melhorar, para você ter mais luz, para tua mente estar iluminada, para você ter boas respostas, para você se purificar, se limpar das energias negativas e ter uma mente clara, um coração limpo, puro, para você vibrar coisas boas. E aí, com essa mente legal, poderosa, clara, iluminada, você vai ter energia e sabedoria para tocar os desafios da sua vida. Então é para isso que a gente faz Ho'oponopono. É para isso que a gente medita, é para isso que a gente reza. É para isso que a gente aprende e pratica o reiki, a cura prânica, ou sei lá, o que você inventar. Você faz isso não é pela técnica em si, ou pela escola religiosa, ou pelo budismo, ou pelo hinduísmo. Não. Você está fazendo isso para trazer essa luz em você, para você se iluminar, não é? Então eu não faço para resolver um trabalho, eu faço para me resolver. E eu, resolvido, vou resolver o trabalho. É assim, é só inverter. E aí dá tudo certo. Pelo menos melhora, né, gente? Vamos ver que o Fábio está me passando aqui, o Facebook. Vocês estão gostando? Eu achei que foi tão inteligente assim, sabe? De repente essa luz veio para mim e eu entendi o que estava falando, o que o rapaz estava sentindo. Que o rapaz era um menino inteligente, um cara legal.
Ele só estava desorientado, ele procurou as coisas certas, ele fez as coisas certas, mas com a expectativa errada. E aí deu tudo errado. E aí ele se decepcionou. Eu entendi a decepção dele. Então, se você está aí buscando algum caminho espiritual, seja ele qual for, amigo, assim, você vai fazer aquilo para você. Você não está fazendo para arrumar um emprego. Agora, você na luz, você arruma um emprego. Muda tudo. Quem que está falando aqui é a Catarina Feitosa. Como resolver uma relação entre filho e mãe, onde a mãe só procura a filha para pedir dinheiro? Por favor, me responda. Ai, posso falar a verdade? Catarina, posso? Posso falar a verdade que eu penso para você? Ai, gente, pode ser que eu fale uma coisa que vocês depois vão ficar bravos comigo. Mas eu tenho que falar. Fábio, posso falar a verdade? Porque eu penso de verdade? Não dê mais dinheiro para sua mãe. Eu faria isso. Segura a ponta, né? Porque não é fácil fazer isso. Não é fácil dizer não para a mãe. Não é fácil dizer não para o pai. Não é fácil você colocar o limite para uma pessoa que você ama. E, nossa, isso me lembrou uma coisa da minha vida, que eu vou ter que fazer uma mini hora da verdade, que é dose. Porque eu me lembrei do meu pai. Meu pai era um homem muito inteligente, um cara muito estudado, mestre internacional de xadrez, gente. Meu pai era um crânio. E ele nunca se acertou muito bem no meio profissional. Ele foi um bancário, se aposentou e ele precipitou a aposentadoria dele. E aí ele queria investir no ensino do xadrez, era até uma meta legal que ele tinha, né? Porque ele queria levar o xadrez para as escolas, porque ele achava que aquilo mexia na mente das pessoas, que faria as pessoas pensarem. Ele era muito idealista. E aí ele chegou no fundo do poço na caminhada dele, porque ele era um cara muito arrojado. Então ele fazia os empreendimentos dele, ele queria que aquilo desse certo, pegava todo o dinheiro dele e punha naquilo que ele acreditava, né? Então ele era muito maluco, assim, muito, né? Ele ia. E teve uma época que ele, assim, ele perdeu tudo. Então quando eu era adolescente, essa jornada dele maluca aí começou, então sofri muito com essa questão de dinheiro em casa, essa confusão, né? Uma energia bem difícil de viver, de crescer, de aprender, né? E aí quando eu fiquei mais velha, eu já trabalhava, já tinha as minhas coisas, já tinha uma vida mais estabelecida, e ele ainda estava nessa maratona, nesse looping de fazer as coisas, de perder, de ganhar, mais de perder do que de ganhar, né? E aí teve uma época que ele achava que a minha mãe tinha que dar todo o dinheiro dela para ele, dinheiro de trabalho, nada de dinheirão, dinheirinho da vida e do salário. E eu também. E ele vinha sempre me procurar e eu sempre ajudava, porque eu tinha um amor muito grande pelo meu pai, incondicional, amava meu pai, porque ele era um doce de pessoa. Tirando o lado ruim, ele era muito bom. Então foi muito duro para mim dizer não para ele. Dizer que eu não ia dar, porque aquilo virou um hábito, né? Era uma relação que ele tinha o problema dele, eu tinha a minha vida, tinha que tocar a minha vida, normal. Mas aquela relação, que era uma relação de amor, ela se tornou uma relação doente. E eu tive que dizer não. E foi duro. Foi assim, muito duro. Mas ali eu tive que me trabalhar internamente muito para poder dizer aquele não. E foi talvez o não mais difícil que eu disse na minha vida para alguém, porque eu disse não para alguém que eu amava. E a gente tem uma tendência a não dizer não para quem a gente ama. Eu tenho. Quem eu amo tem meu coração. E aí eu sempre digo sim e não é correto, porque você tem que dizer não para certas coisas, né? Então, você aí que botou essa pergunta, você vai me fazer hoje
antes de dormir, fazer o Ho'oponopono para essa situação do meu pai, que estava muito guardada dentro de mim, eu nem via ela, e ela veio à tona para eu acessar e pedir perdão para mim, para ele, para a situação, que é o que a gente faz com o Ho'oponopono. Te peço perdão, sinto muito, te amo, obrigada. Porque em cada situação desse tipo a gente aprende muito, muito. Cada despertar de uma situação dessa, você se cura. Essas são as memórias, sabe? Se você pegar e digitar algum vídeo no YouTube, você cair em algum canal aí de gente legal, tem muita gente boa, tá, gente? Não sou só eu boa, não. Tem, graças a Deus, o mundo tem algumas almas que estudaram ou que estão se capacitando em coisas muito legais. E você vai ouvir falar de limpeza de memórias. Limpeza de memória é isso que acabou de rolar aqui conosco. Essa menina fez uma pergunta, talvez por uma dor dela. A dor dela, que é uma memória dela, é uma situação dela, acessou a minha dor, que estava escondida, que eu não estava lembrando mais disso, ó, antigo isso. Meu pai já morreu, tem quase 18 anos, ou tem 18 anos. E eu não lembrava mais disso, mas agora falando disso, até agora minha voz está embargada, porque era uma coisa difícil para mim, dizer não para quem eu amo. E ao mesmo tempo eu tenho total consciência de que a gente tem que colocar limites, porque o amor exige limites. Para você expressar o amor por alguém, você tem que colocar limites. Então, Ho'oponopono não é para você virar um cara bonzinho, santo, de faz de conta, né? Não é isso não. A gente começa a acessar essa bondade em nós e ela vai nos purificando até que realmente a gente tenha essa bondade dentro de nós. E aí a gente vai ser muito autêntico, muito inteiro. A gente vai estar muito próximo dessa consciência da divindade. Mas isso não é um caminho fácil. E aí quando eu criei esse método, transformando relacionamentos com Ho'oponopono, eu testei tudo em mim. E isso que eu compartilho com vocês aqui no live, tudo que eu falo para vocês, eu falo de verdade. Eu não falo de coisa que eu não vivi, gente. Se um dia alguém me perguntar uma coisa que eu não vivi, eu vou falar, desculpa, não sei, vou pensar. Se você esperar, eu respondo depois. Mas eu só falo do que eu sei. Eu falo da situação de filha, porque eu sou filha, de mulher, porque eu sou mulher, de esposa, porque eu sou casada. Eu não falo de coisa que eu não vivo, porque não tem essa verdade para mim. Então, se você quer participar desse mergulho, pode deixar o seu nome aí na lista de espera do meu curso do Ho'oponopono. Não sei ainda exatamente quando vai ser o lançamento, mas eu vou estar muito feliz de ter você como aluno e cuidar de você com carinho, como eu cuido dos meus alunos que estão aí, muitos deles assistindo live. Tenho certeza. Ai, desculpa, gente, é que é forte esse negócio para mim. Desculpa. A hora da verdade é fogo. Tá? Vai passar. Ok. Mateus diz assim: MS, tem um questionamento em relação ao sentimento de desconfiança nas amizades, assim como uma sensibilidade à energia de determinadas pessoas em um local, que de certa forma te bloqueia e te deixa de mal-estar. Olha, Mateus, eu acho que tem certas amizades e certos locais, e certas pessoas que a gente não deve procurar ser amigo. Eu acho que quando a gente vive uma relação que a gente tem que explicar muito o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que você gosta e o que você não gosta, e que você tem que discutir a relação e que você tem que colocar limites, não está funcionando. Isso não é amizade. Amizade, a gente tem a liberdade de estar com o outro na boa,
Às vezes não é tão fácil, mas você fica bem e você se sente bem, né? A gente se sente bem com as pessoas. E quero sugerir que vocês que estão assistindo aí, acessem o meu blog. Eu tenho um blog, vou pedir para a Lu colocar o link do blog. Tudo gratuito, tá? E nesse blog eu coloco as canalizações, as mensagens canalizadas que eu recebo. E aí no blog, a Luana, que trabalha comigo, ela já colocou a canalização de ontem. Luana tá power, tá rápida. E aí você pode ouvir o áudio e você pode ler o texto. E nele, Mestra Nada, da Chama Rubi Dourado, ela diz que ela está em missão na Terra. Uma missão para ascensão, para nos ajudar a levantar a consciência. E ela fala que... Ainda estou emocionada com a história do meu pai. E ela fala que a gente tem que ter os olhos para ver o bem. Então, querido, se você sente que a pessoa não te deixa confortável, que fica te julgando ou te olhando ou qualquer coisa, escolha outros amigos, sabe? Você não precisa brigar com ninguém, não precisa pôr sua verdade, ai, agora eu vou falar a verdade. Nada disso, só muda. Encontre outro grupo, conheça outras pessoas, abra o seu caminho, vá fazer outras histórias. Você tem toda a possibilidade de encontrar outras pessoas para conviver. Quando um ambiente está muito viciado, difícil, caia fora. Se for possível, caia fora. Não é muito difícil, eu não sei onde que eu falei, acho que foi a Mestra Nada mesmo, estava falando ontem, que daí a gente aprende as lições e fica com a gente, né? E ela dizia assim, que você não deve, como é que ela falava? Que você não deve ficar forçando estar bem com as pessoas. Isso Mestra Ascensionado falando, tá? Você não deve ficar forçando a convivência com as pessoas. Que isso também é um desejo meio maluco da gente. Ouve a canalização. Depois que terminar esse live aqui, acessa meu blog e ouça a canalização, você vai ver como a tua resposta está lá. Como é bonito isso, né? Existe uma sintonia entre as pessoas. Deixa eu ver mais um pouquinho o Facebook, tem mais alguém aí para falar? Aqui, vamos ver quem mais... Olha, a Adriana Souza está fazendo Ho'oponopono aqui, muito bem. A Marcília Lima já viu a canalização. A Ireni Rossato está dizendo boa noite. Ó, a Clenilda Azambuja, eu me sinto bem com meu marido, quase não precisamos de muitas pessoas. Pois é, não é? A relação entre marido e mulher é uma relação muito importante, né? O casamento é muito importante. Mas mesmo assim, é importante também você conviver com as pessoas, né? Você ter amor para estar com os outros. Porque o amor é uma coisa que expande, né? Então é bom ter amigos, é bom conviver de vez em quando com as pessoas. Isso sempre vai trazer alegria e sempre vai trazer realização. A Verônica Fernandes Garrido diz assim, saudade de ouvir você. Então, seja bem-vinda, esteja com a gente. E eu vou dizer para vocês mais uma vez, baixem o meu presente para vocês, que é o novo e-book. O e-book Ho'oponopono, o caminho do amor. E esse e-book está muito bonito, fala de uma linguagem muito simples, muito boa. A Marina Odete Ferreira, ela diz assim, é verdade, custa muito dizer não a uma pessoa que a gente ama muito. Dói muito, mas às vezes é preciso para essa pessoa crescer interiormente. A Helena Matiko Nishino, ela diz assim, estive ontem na meditação, foi muito bom, Maria Silvia. Pena que pudemos conversar tão pouco, pois não tínhamos mais tempo. É difícil, né, gente? Às vezes as pessoas querem falar comigo e realmente eu tento me dedicar, eu tento falar nesses lives aqui ao vivo com vocês o máximo que eu posso, abordar histórias diferentes e contar coisas
para que possa contemplar o sentimento de vocês. E algumas pessoas me mandam mensagens inbox, me mandam mensagens por e-mail, às vezes me mandam pelo Messenger, descobrem aqui, não sei como, porque eu não fuço muito nessa coisa de Facebook e tal, e muitas vezes a mensagem passa despercebida, porque muita gente me manda bom dia, me manda foto, me manda, né, presentinhos online, e aí você manda uma coisa ali e aquilo se perde. Se você tiver qualquer dificuldade, por exemplo, técnica, eu não consegui baixar o e-book, eu não sei, eu preciso do link do e-book, não mande para mim, porque pode ser que eu não veja. E aí você fala, nossa, Maria Silvia é tão bacana ao vivo, daí ela não responde minha mensagem, eu fico passando por chata. E não é isso, gente, é que tem muita. E fica uma confusão, porque você pensa, se todo mundo que está aqui online me manda fotinho, me manda bom dia, me manda não sei o quê, vocês pensam o tanto de mensagem que tem? Nem se eu tivesse 10 pessoas na equipe eu poderia responder, né? Então, me perdoem, sinto muito, te amo, obrigado, não dá para responder tudo. Se você tem uma questão técnica e você quer um link, você quer alguma coisa, suporte@umcanaldeluz.com.br. Daí o pessoal vai ver a mensagem. Se é uma coisa importante, você quer mandar um recado para mim importante, tudo nesse e-mail, porque a gente centraliza e não tem o risco de eu perder vocês ou passar por mal educada, né? Então, facilitar um pouquinho a vida eu acho que é legal. O Fábio está segurando aqui o iPod, vamos ver, está no YouTube aqui. Então vamos ver aqui, ó. A Silvia Dias diz assim, Maria Silvia, quando você muda a sua vibração, mesmo em situações muito difíceis, o segredo é sempre ter uma mente positiva para mudar a vibração e assim atrai coisas boas? Bom, como é que é seu nome mesmo? Silvia, minha xará. Silvia, não é assim tão linear, tá? Tenho que te dizer que não é linear. Às vezes a gente até tá numa boa vibração, tá num bom pensamento, tá vivendo uma coisa que positivamente, e aí acontece algo ruim. Como o Ho Oponopono diz, você é 100% responsável por tudo que está acontecendo na sua vida. Por isso que o Ho Oponopono vai e volta e você deve praticar assim, sinto muito, me perdoe, te amo, obrigado. Com você. Você se perdoando por estar vivendo o que está vivendo. E aí você tem uma mudança no coração e uma mudança na mente, né? Porque não adianta você bombar, pensamento positivo, deixa eu pensar positivo, vai dar tudo certo, porque isso é uma falsidade. Às vezes você nem está pensando positivo, você só está dizendo que está pensando positivo. Às vezes você está querendo pensar positivo, mas você não está pensando positivo. Porque o pensamento, antes dele ser um pensamento, ele veio de uma vibração, de um sentimento. Então o que tem que estar puro é a matriz, é dentro do seu coração. Por isso, gente, que eu falo, faça meditação, ouça mantra, Ho Oponopono. Por isso que eu criei uma técnica. Isso aí foi tudo estudo, não é assim, de graça. Não, estudo, observação, 20 anos de terapia. Ó, hoje eu trouxe até para casa, aqui, porque eu não tinha dado tempo. Eu escrevo um pouco das sessões dos meus clientes, né? Então eu não coloco o nome de ninguém, nada, mas eu coloco os casos. Aquilo que eu vi, aquilo que eu aprendi. E não faço citações íntimas, é claro, né? E isso é só para mim. E eu estudo isso. Isso está dentro do meu coração, porque eu fico observando o que aquela pessoa está fazendo, por que ela está fazendo isso, como é que é o resultado que ela tem. Foi aí que veio para mim, em função de 20 anos de terapia, preparar o método do Ho Oponopono, do curso, né? Transformando relacionamentos com Ho Oponopono. Porque eu trabalho com a transformação de relacionamentos há 20 anos.
Então eu comecei a observar, observo a pessoa, a atitude dela, a história da vida passada, né? E aí eu vou juntando uma coisa com outra e eu fui chegando a entendimentos. E quando o Ho'oponopono chegou para mim e ele floriu, e eu entendi, e eu tive visões, e eu fui para Havaí, eu fui vibrar naquela energia, fui visitar os vulcões, quer dizer, eu peguei toda a minha mala e fui para lá, né? Aquela coisa assim de impulso. Foi por causa disso, porque eu entendi que ali tinha uma força. E quando eu falo para vocês e venho aqui e de graça fico 1 hora falando para vocês sobre técnica, né? Sobre como fazer o Ho'oponopono, é porque eu acredito. Eu acredito que isso vai mudar para você e para mim e que tá ótimo. Essa é a luz, né? Você se amar. O Ho'oponopono é uma oração de amor. Então, mudar a vibração é mais profundo do que mudar apenas o pensamento. É uma mudança de caminho de vida, de aposta, de energia, de tudo. Tem mais alguém aí, Fábio? O Fredinho está aqui do lado. Eles estão vendo, será? Só a orelhinha do Fred. Ai, Fábio, posiciona a câmera para eles verem um pouquinho o Fredinho, vá. Mexe um pouquinho aí para o pessoal ver o Fredinho. Tá tão gostosinho meu bebê aqui do lado. Põe ele em quadro, vai. Afasta um pouquinho, de repente vai dar para ver. Vira mais um pouquinho, ó, o bebê aqui do lado, ó. Meu gatão lindo. Deu? Você tá vendo aqui? Oh, quase. Agora tá vindo. Olha, fica aí, fica aí. Meu filhinho, gente. Não é a coisa mais linda, meu filhinho? Meu filhinho gostosão tá aqui trabalhando comigo. Ih, Fábio, você tirou de novo. Ah, meu câmera não tá servindo, gente. Denise Sena. Maria Silvia, o Ho'oponopono me fez perceber que eu fui uma pessoa trabalhada no medo. Medo de fracassar, de não ser querida pelas pessoas que eu amo. Maior medo de perder. Puxa, Denise, é assim mesmo, né? Sinto muito, tá, amiga? Sinto muito e compreendo. Eu não sei quantos anos você tem, Denise, mas eu acho que eu também fui criada no medo. Também tenho essa referência da criação. Talvez porque nossos pais também tenham vindo dessa coisa de repressão, né? Sempre repressão, repressão. Você tem que ser certinha, você tem que se adequar nas coisas e a gente tinha um baita medo de falhar, né? A gente tinha um enorme medo de que as coisas dessem errado e que a gente não fosse adequada às coisas do mundo, às pessoas. Então, você já sabe um dos focos que você tem que praticar o Ho'oponopono. Praticar Ho'oponopono para purificar você do seu medo. Então, vamos à prática? Vocês querem aí? Vamos embora praticar? Esfregando as mãos. Respire. Deus, Pai, Divino Criador, por favor, purifica em nós os nossos medos, as nossas dores. E nesse momento eu dirijo para você que tem que dizer não para sua mãe. Te peço perdão. Sinto muito. Te amo. Obrigada. Para o Mateus, que tem amigos difíceis e situações que chateiam ele. Deus, Pai, Divino Criador, limpa isso em mim. Limpa essa convivência em desarmonia. Limpa essa relação em desarmonia. Te peço perdão. Sinto muito. Te amo. Obrigada. Para aquela moça que falou para nós do pensamento positivo, que ela não consegue, não entende muito bem
de onde vem a vibração. Te peço perdão. Sinto muito. Te amo. Obrigada. Divindade, limpa em mim o medo. Limpa em mim o sentimento de frustração, de impotência que o medo acarreta, a insegurança, a dor. Te peço perdão. Sinto muito. Te amo. Obrigada. Divindade, limpa em mim o sofrimento, tudo aquilo que me aprisiona ao sentimento de escassez. Te peço perdão. Sinto muito. Te amo. Obrigada. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês essa fofura chamada Fredinho, meu bebezão, que não gosta muito de colinho, mas ele vai ficar um pouquinho comigo hoje. Meus filhos. Gente, gato é filho para mim, né? E hoje eu contei uma história no Facebook que eu vou contar falando ainda de relacionamentos, porque relacionamentos harmoniosos. Porque a gente tem que trabalhar o relacionamento harmonioso até com os nossos bichos. Porque a gente está aqui nesse mundo se relacionando com tudo. A gente se relaciona com as pessoas, com o clima, nós nos relacionamos com os animais, a gente se relaciona com os nossos sonhos, a gente se relaciona com o dinheiro, a gente se relaciona com a precariedade, com a comida. Com a comida a gente se relaciona. Comer demais, você está se relacionando com a comida, ou não comer, ou ter medo de comer, né? Quanta coisa. E o Fred, ele chegou na minha casa, o Fábio me deu ele de presente, ele veio para minha casa quando o meu apartamento aqui estava em reforma e a gente estava morando num outro lugar e foi assim, uma coisa muito maluca. Ele veio quando a minha mãe morreu e eu ganhei o Fred, esse lindo aqui que é o meu bebezão de 3 anos. Eu brinco que ele tem 3 anos, ele é mais velho um pouquinho. Mas ele se comporta como uma criancinha de 3 anos. Ele sabe as coisas, mas não quer saber. É um fofo. E é assim. E ele é bravo, ele só faz o que ele quer. Comportamento, cada um tem seu comportamento. Então, se relacionar com as pessoas e ter relacionamentos harmoniosos, como é o meu aqui com o Fred, que de vez em quando ele até me dá umas mordidas, ele é bravinho. Né? Ele não gosta que eu pegue no colo, essas coisas. E isso ensina, né, gente? A gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. E às vezes respeitar o silêncio, respeitar a ausência, e respeitar o movimento, o aprendizado de cada um. Então, se você quer ser feliz, aí trabalhe em você mesmo, mais autoestima, mais amor, muito Ho'oponopono para você. Muita coisa você vai aprender. E eu quero ser só professora, se você me permitir, nas coisas que eu sei, né? Porque tem coisa que eu também não sei. Vamos ver quem está aqui. Soraya Taranto, ela fala assim: serve para livrar das ideias de suicídio? Sim, amada, claro. E essas ideias de suicídio, né? Que eu desejo que você não tenha, ou que as pessoas que estão ouvindo não tenham, assim, é uma fuga da vida. E a vida, quando a gente se harmoniza com o Ho'oponopono, a gente vai ficando aos poucos de bem com a vida. Mas é uma faxina, né? Então a gente vai ver o nosso quarto escuro, a gente vai ver algumas apostas que a gente fez, coisas que a gente não deveria ter feito, vamos ver arrependimentos, mágoas, nós vamos olhar para tudo isso. O Ho'oponopono é uma terapia espiritual, né? E quando eu coloco o Ho'oponopono
na forma que eu fiz no curso, eu vou por partes com as pessoas. São módulos, né, que a gente vai analisando cada situação com muita calma, porque nós estamos aqui com um tempo de vida, né? Então a gente tem que aprender com as experiências. E a gente tem que aprender a se amar e se respeitar. Que nem o Fredinho, ele é bravinho, ele não quer meu colo e eu estou forçando ele. Ele é assim o tempo inteiro, ele está sempre grudado comigo. Onde eu estou, ele está. Mas eu sou livre. É essa a cabecinha dele. E ele é lindo, né? E aí eu tenho que amar ele como ele é. Então, Ho'oponopono é um grande exercício de amor. Na próxima semana, quinta-feira, Fábio, qual é o tema do que nós vamos falar? Eu quero trazer para você sempre coisas que possam agregar o coração, sabe? Que possa ajudar você a ter uma vida mais harmonizada, uma vida mais feliz, uma vida mais em paz. E eu entendo que o Ho'oponopono ajuda muito nisso, mudou muito a minha vida nos últimos anos e eu tenho certeza que vai mudar a sua. E use o e-book, esse novo e-book, Ho'oponopono, Caminho do Amor. Faça a leitura desse e-book com calma. Fui eu que escolhi as fotos, ó, Maria Silvia de ilustradora, fui eu que escolhi as fotos, porque eu queria passar para vocês, nas fotografias do e-book, a imagem de cada coisa que eu escrevi ali. Porque fui eu que escrevi, né? Então, teve a revisão do Fábio, o pessoal da agência de propaganda, que nosso amigo, que trabalha junto para deixar o visual do e-book bonito, né? E tá bem legal, eu gostei muito, fiquei muito feliz com o resultado. Mas todas as imagens, eles me deram um site que a gente faz a pesquisa, são imagens corretas, politicamente corretas, pagas, né? Porque tudo tem que estar na lei aqui. Quando você faz um trabalho de luz, você tem que estar na luz. E aí, eu que fui pesquisar, e foi muito legal eu fazer a pesquisa, porque eu consegui, naquela pesquisa, com as imagens, que é uma coisa básica, né? Mas passar para vocês exatamente como eu vejo que é o Ho'oponopono, que é um caminho de amor. Então, na próxima terça-feira, dia 21, né? Semana antes do carnaval, Ho'oponopono para situações de perdas e de resgate. E se você tem alguma coisa de perda e de resgate, tanto financeiro quanto de relacionamento e de coisas assim, quando aparecer aí para você que me segue, aparecer aquela imagem que a gente sempre põe uma foto dizendo qual vai ser o próximo live. Deixe no comentário, eu vou escolher 5 pessoas, ok? 5 pessoas para conversar, para falar sobre a vida. Então daí você deixa ali aquele material, escreve o seu nome e assiste o live de terça-feira. Então eu vou falar sobre resgates, como resgatar, como encarar alguma coisa que você está vivendo, como encarar alguma coisa que você perdeu, que você quer resgatar de alguma forma. Eu vou falar para te dar força, para te dar uma luz, né? É uma terapia que nós estamos fazendo aqui. Queridos, ótimo final de semana para vocês. Muita luz, muitas bênçãos, que o universo cubra você de amor, que você seja cuidado por Deus com amor. Acesse o e-book, veja as fotos com carinho, depois comenta comigo se você gostou do meu mundo, porque eu pus fotos ali que falam do meu mundo, falam de como eu vejo o mundo. E aquele mundo bonito que eu pus lá, porque é um mundo bonito, é o mundo que eu desejo para você. Muito amor no coração. Eu e o Fredinho, esse fofo, vamos nos despedir de você com Namastê.